Bem, pessoal, esse vídeo aqui nós vamos entrar em um assunto diferente, que é um conceito que a gente vê no cálculo 2, que é o conceito de segmento de gráfico. Mas, primeiramente, para a gente abordar o segmento de gráfico, a gente tem que entender o que é um segmento. Um segmento eu posso definir dessa forma. Aqui eu tenho uma reta, né? Não repare que ela está torta. Eu tenho uma reta e dentro dessa reta eu separo um limitezinho. Limite aonde eu escolho dois pontos, né? Pintados em uma bolinha. Escolho o ponto A e o ponto B. Perceba que aqui eu tenho a reta que está pintada em azul e eu tenho aqui um segmento que está pintado de vermelho, que a gente define, né, na matemática dessa forma, né? Um segmento de A até B dessa forma. O que eu estou dizendo com isso é que dentro de uma reta, dado uma reta, eu posso definir um segmento de A até B, de C até D, por aí vai. Ou seja, o segmento seria uma região limitada da reta. É um segmento que eu estou aqui definindo. Então, quando a gente entende isso daqui, a gente pode compreender o sentido do segmento de gráfico. O segmento de gráfico é quando eu tenho um determinado gráfico, uma determinada função, que ela continua. Aqui tem mais uma continuidade para cá, tem uma continuidade para cá, né, sendo uma função contínua. Só que eu estou preocupado nesse momento em saber o comprimento dessa região aqui, ó, delimitada pelo ponto A, pelo ponto B. Por isso aqui, né, temos aqui a G de F de A até B. Bom, sabendo disso, a gente tem uma forma bastante útil de definir o comprimento de um gráfico, comprimento de um segmento de gráfico, perdão, que é através de uma fórmula. E a fórmula é a seguinte: é a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado integral em dx. Certo? Então aqui, entendendo o que é um segmento, tanto de reta quanto segmento de gráfico, nós chegamos nessa função. Esta função aqui, aliás, essa integral, ela é usada para sabermos o comprimento deste segmento de gráfico. Eu quero saber quanto esse segmento aqui vale. Então, isso aqui é bastante útil para a gente poder resolver certas questões que pedem para a gente calcular o segmento de gráfico, né? É uma integral definida de A até B, ou seja, sendo A o menor e B o maior, desta forma. Bom, sabendo um pouco da teoria, visto um pouco da teoria, nós vamos aqui para a resolução de uma questão. Encontre o comprimento do segmento do gráfico da função f, dada por esta função aqui, né? x3 sobre 6 mais 1 sobre 2x, ao longo do intervalo fechado 1, 2. Bom, a gente tem aqui a solução. Vamos colocar bem aqui, né, a nossa solução. Bem, nós sabemos primeiramente que a nossa fórmula para resolver esse tipo de questão é dessa forma, né? É a integral definida de A até B da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado integral em dx.
Bom, esta é a nossa forma. Primeira coisa, antes de tudo, de nós resolvermos essa integral, é sabermos quem é f de x. Bom, f de x nós já temos, mas aqui pede f' de x. F' de x é a derivada desta função. Então, nós vamos começar com a derivada desta função. F' de x é igual a quem? Vamos fazer direto. X elevado a 3, o expoente aqui vem para o lado esquerdo de x, né? Então fica 3 vezes x, e diminui 1 aqui em cima, então fica 3 vezes x ao quadrado sobre 6. E aqui eu vou fazer de uma forma bem melhor, que esse 1 sobre 2x eu posso reescrevê-lo como 2x a menos 1, desta forma, né? Tirando 1. O que eu estou fazendo aqui é invertendo essa fração, para ela ficar desta forma. Então, resolvendo aqui fica bem mais fácil, não é? Menos 1 que multiplica 2 fica menos 2. X, como aqui eu tenho que diminuir 1, né? Então fica menos 1, menos 1. Ficando o quê? Menos 2x elevado a menos 2. Só que aqui eu vou fazer de uma forma, para mim, diria melhor, que é transformar de volta para o que era. Menos 1 sobre 2 x a 2. Perceba o que eu fiz aqui. Esse expoente ele está negativo porque ele é o inverso disso, tá? Então, quando eu transformo, coloco aqui o 1 sobre esta função, aqui não fica negativo, aqui fica positivo. Então, fica menos 1 sobre 2 x a 2. Então, aqui a derivada disso é o quê? 3x2 sobre 6 menos 1 sobre 2x2. Mas perceba ali que tem uma simplificação que eu posso fazer aqui. A simplificação é o quê? Os dois números são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, isso daqui, a derivada disso, de uma forma mais simplificada, é o quê? X a 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 x a 2. Então, a derivada desta função é esta aqui, que foi vista. Certo. Tendo a nossa derivada, nós já podemos partir para resolver a integral. A integral, ó, perceba que ela é definida. Quem são os pontos de definição? É o intervalo fechado 1, 2. Então, quando a gente vem para a fórmula fica assim. A integral de A, quem é A? 1, e B, que é 2, da raiz quadrada de 1 mais, quem é f' de x? X ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2x2 elevado ao quadrado. Integral em x. Bom, aqui, basicamente, nós vamos resolver a integral. Chegando nesse passo, eu percebo que eu primeiro preciso resolver isso aqui para poder resolver a integral no todo, não é? Só que aqui eu não quero fazer muitas contas. Por quê? Eu poderia muito bem fazer distributivo disso daqui, mas eu percebo que eu posso fazer de uma forma bem mais fácil. Vamos aqui para o canto. X a 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 x a 2. Isso daqui é ao quadrado, certo? Aqui eu posso aplicar aquilo que a gente aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio, que é os quadrados perfeitos, não é? Só que aqui é menos, não é negativo. Então vamos lá. A gente sabe muito bem que a fórmula é a seguinte, não é? Primeiro termo ao quadrado. Se é x ao quadrado, fica x à quarta, sobre 2 ao quadrado, que é 4,
menos, porque aqui menos, né? 2 vezes x2 sobre 2 vezes 1 sobre 2x2. Vou deixar bem pequenininho aqui para poder caber. Mais o segundo termo ao quadrado, né? 1 sobre 2x2 ao quadrado vai ficar o quê? 4x à quarta. Não erra aqui. 4x à quarta. Perfeito, né? Só que aqui a gente pode fazer uma simplificação, né? 2 dividido por 2 dá 1. Né? Então fica aqui x2 menos x2 sobre 2, x a 2. Então fica dessa forma. X à quarta sobre 4 menos x a 2 sobre 2x2 mais 1 sobre 4x à quarta. Bom, nós já temos o quadrado resolvido, então vamos colocar na integral definida. Integral definida de 1 até 2 da raiz quadrada de 1 mais isto, né? X à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado mais 1 sobre 4x à quarta integral em dx. Bom, perfeito. Ok. Eu percebo aqui também que eu acabei me esquecendo, né, que eu também posso simplificar o x2, tá? Então aqui não ficaria x2 sobre 2x2, ficaria 1 sobre 2, que é 1/2, tá? Simplifico aqui, fica 1/2. Tá. Quando eu tenho isso, eu percebo que fica 1 mais x à quarta sobre 4 menos 1/2 mais 1 sobre 4x4. Só que eu posso também tirar esse 1, né, diminuir, porque fica 1 menos 1/2. Então eu percebo que eu posso fazer uma simplificação, né, tipo aqui, ó. 1 menos 1/2 fica o quê? Metade de 1 é metade de 1. Então vamos lá. Então fica aqui a integral definida de 1 até 2 da raiz quadrada de 1/2 mais x à quarta sobre 4 mais 1 sobre 4x à quarta integral em dx. Quando você chega aqui, você acaba ficando quase sem opções, né? Porque aqui tem uma raiz quadrada e acaba dificultando um pouco mais, né? Mas aqui a gente tem uma esperteza. Esses 3 termos, eu vou colocar em separado aqui, bem aqui. X à quarta sobre 4, 1/2 mais 1, 4x à quarta. Eu percebo aqui que eu tenho um quadrado perfeito desta forma. X ao quadrado sobre 2, mais, vamos lá, 2 vezes o primeiro, que é o que? x2, sobre 2, mais o quadrado, mais o segundo, no caso, né? Que é 1 sobre 2x a 2, mais quem? 1 sobre 2x a 2 ao quadrado. Ficando o quê? X à quarta sobre 4, que é o que a gente tinha. Simplifico aqui, ficando o quê? Ficando, ó, x2 corta com x2, ficando 1 sobre 2. Não é isso? Mais o quadrado desse. 1 sobre 4x à quarta.
Então eu percebo que isso daqui é um quadrado perfeito, que facilita muito as nossas contas. Veja o seguinte, que isso daqui é o quadrado perfeito de quem? De x elevado a 2 sobre 2, mais 1 sobre 2x a 2. Tudo isso ao quadrado. Perfeito. Então, nós vamos aqui para a nossa integral definida. Integral definida de 1 até 2, da raiz quadrada de quem? De x elevado a 2 sobre 2, mais 1 sobre 2x a 2 ao quadrado, integral em dx. Só que olha que divertido. Quando nós fazemos esse quadrado perfeito, que está elevado ao quadrado, nós sabemos que o quadrado ele pode ser cortado com a raiz quadrada. No caso, quando eu tenho um número ao quadrado, ele pode sair para fora da raiz, tirando a raiz. Então ele ficaria o seguinte, a integral definida de 1 até 2, de x a 2 sobre 2, mais 1 sobre 2x a 2. Dessa forma. Integral em dx. Perfeito. Agora, isso daqui ficou muito mais simples, não é? Ficou nisso. Bom, chegamos aqui nesse passo, nós vamos resolver. Aqui, eu vou fazer conforme o esquema já da integral que a gente conhece. X a terceira sobre 3, só que não é sobre apenas o 3, né? Sobre 2, que vai multiplicar o 3, então fica 6, né? Porque eu vou colocar o 3 embaixo, só que já tem o 2, multiplica por 6. Aqui vai ficar o quê? 1 sobre 2x a 2, só que eu vou diminuir 1, não é isso? Então vai ficar 1 sobre 2ax, integral de 1 até 2, né? Os integrandos aqui. Bom, agora ficou simples, porque aqui a gente só vai aplicar a teoria já da integral definida, né? Eu vou fazer as substituições de acordo com os valores de integração. 2 ao cubo fica o quê? 8. 8 sobre 6. Mais 1 sobre 2 vezes 2, 4, não é isso? 4. Menos 1 ao cubo, 1. Então fica 1 sobre 6. Mais 1 sobre 2 vezes 1, 2. Perfeito. Aqui eu posso simplificar, para ficar melhor, eu simplifico por 2, tanto embaixo como em cima, ficando o quê? Ficando 4 sobre 3, mais 1 quarto. Menos aqui, 1 sexto mais 1 meio. Perfeito. Desta forma, eu posso resolver, né? Eu gosto de resolver utilizando esse tipo de conceito aqui, ó. Multiplica isso daqui embaixo, né? 3 vezes 4 fica 12. Multiplica esses dois termos, 4 vezes 4, 16. E esses dois. 3 vezes 1, 3, né? Ficando o quê? 16 mais 3 fica 19. 19 sobre 12. E aqui eu faço a mesma coisa. 6 vezes 2 também é 12. Multiplica esse daqui. 2 vezes 1, 2. E multiplica esse. 6 vezes 1, 6. 6 mais 2, 8. 8 sobre 12. Então, resolvi os dois aqui. Esse daqui é uma forma mais rápida de poder resolver essas frações mais simples, né? Conhecida como uma fração borboleta, basicamente, porque você faz isso, né? Tipo uma cruzinha. Então fica o quê? 19 sobre 12 menos 8 sobre 12. Estão na mesma base, então fica basicamente o quê? 9 menos 8 que dá o quê? 11 sobre 12. Aqui, unidades
de comprimento, porque a gente está trabalhando aqui com segmento de gráfico, então aqui a gente quer saber o comprimento. Então essa é a resposta para a nossa integral definida. Assim nós terminamos aqui mais um exercício, né? E a respeito sobre esses conceitos de segmento de gráfico, não muda muito, basicamente é a mesma coisa. Quando se vê um tipo de questão dessa, apenas aplica a fórmula que foi passada aqui. Então é esse. Esse é o vídeo e obrigado por assistir.